Conheça o programa rsmaisrenda.com.br da CMPC e saiba mais. Quem planta eucalipto colhe mais segurança, mais produtividade. CMPC, viva o natural. E agora o corte, gurizada. O Inter é favorito? Meneghetti, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é sim, o Inter é favorito. A segunda coisa é... o Pesolano tem, entre aspas, mais credibilidade ao falar isso, porque no Grenal passado ele disse, não somos nós os favoritos. Neste, ele está reconhecendo e mudando o momento conforme a situação se apresentou, e é mais ou menos isso que os jornalistas fazem, né? A gente avalia o momento e forma uma opinião conforme o que a gente está vendo. E eu concordo com ele que o Inter hoje está jogando melhor. Não é só por jogar no Beira-Rio, embora todo mundo saiba que faça a diferença, é porque o Inter hoje tem um jeito de jogar, tem uma forma de atuar mais bem resolvida, principalmente nos últimos 4 jogos, para ver como a situação é maluca. Se fosse há 5 partidas, a gente diria, não, o Inter está perdido, está tentando jogar para frente, fez 2 pontos em 6 rodadas. Só que aí ele acha o time, do Santos para cá, tem uma maneira de jogar que está sendo eficiente, a gente pode odiar, achar que é retranca, mas está sendo eficiente. E o Grêmio não está conseguindo, justamente nos 5, 6 jogos finais. Bagé. Pegando carona, obviamente, no que ele disse, tá? Eu penso que quem joga em casa, Grenal, tem um leve favoritismo. Acho que o fator casa tem um leve favoritismo. Mas a cada jogo que passa, e aí eu já volto para a resposta dele, porque eu gosto disso. Eu acho que outro dia o Carlos Vinícius falou sobre favoritismo no Grenal anterior. Eu não lembro nem se foi no Grenal ou se foi num determinado jogo, que ele fala assim, não, o Grêmio sempre entra como favorito, lembra? No Grenal quando ele sai do jogo contra o Juventude para a final. Isso, para a final. Não, o Grêmio sempre entra. Eu gosto desse pensamento, tá? Eu acho que, na prática, ele não é assim, não é sempre que tu é favorito, mas eu gosto desse pensamento, então se eu gosto para os meus, eu tenho que gostar para os dos outros, que é o caso do Inter. Agora, a cada declaração do Pesolano sobre favoritismo ou importância de jogo, mais confirma a minha tese de gauchão. O gauchão foi uma grande vacina para o Inter, porque ele era todo humilde e dizia que ele não era favorito, porque eu não sou favorito. Tipo, se eu perder o gauchão, como ele de fato perdeu, tirava o peso de quem ganhou. E se ele ganhasse o gauchão, mesmo não se considerando o favorito, daria um peso extra para ele. Eu gosto desse tipo de coisa, eu acho que ele tem que falar sempre. E do lado do Grêmio, tem que falar isso também. Então não estou entrando nesse conceito, tá? De achar ele não pode dizer que é favorito. Não, até acho que nesse momento, pelo que o Grêmio está jogando e pelos resultados atuais, o Inter realmente tem um leve favoritismo. Mas muda a opinião dele e o conceito dele, porque no Campeonato Gaúcho o Inter fez questão de tirar um peso, porque se perdesse, perdeu porque não queria jogar. Mas na minha opinião, eu já vou passar pro jogo, não adiantou nada tirar o peso, foi criticado igual. Tomou 3-0 na arena e foi criticado. Acho. Mas eu acho que isso não era nem para amenizar a crítica, eu acho que internamente tu tirava um peso do próprio grupo, talvez tirava uma pressão. Aí pode ser. Aí pode ser que tenha surtido efeito. Embora o Inter tenha arrancado no campeonato. Ruim. Então é o seguinte, leve, o Inter arrancou no Campeonato Brasileiro mal. Tava leve, né? Aí foi perdendo pontos leve. Tu só transfere pressão. Porque na verdade pressão por perder ela sempre vai acontecer. E ela não foi uma ferramenta que deu certo para que tu arrancasse bem. Cara, tu toma 3-0 num Grenal decisivo de Campeonato Gaúcho, não tem o que alivia a pressão. Não tem discurso ou prática. Várias vezes eu concordo com vocês que isso é feito para transferir pressão. Mas eu, particularmente, concordava muito com a análise feita do Pesolano lá na oportunidade. O Inter, é só tu olhar, o Inter trocou por um técnico que ele mesmo disse na época, olha, um técnico muito mais experiente, muito mais vivido, com um currículo muito maior que o meu. Verdade. Mas o Internacional... Sim, por isso que eu acho que ele só muda o conceito. Tá, mas eu vou chegar lá e vou colocar todos os pontos aqui que eu acredito. O Internacional, naquela oportunidade, se a gente olhasse a janela do Inter, é tudo jogador assim. O Félix Torres precisa ser recuperado, o Alejandro precisa ser recuperado, o Villagra precisa ser recuperado, todos os jogadores ser recuperados. E o Grêmio contratando mais de 100 milhões de reais em jogadores, colocando uma folha que passa de 20 milhões, por muito, passa de 20 milhões de reais, e que estava, naquele momento, melhor ajustado no gauchão do que o Inter. Então o que o Pesolano disse? Opa, peraí, o Grêmio está melhor. Eu não acho que foi só transferência, ele fez uma análise adequada que qualquer, na minha visão, jornalista faria. Assim como a análise hoje é justa. Eu acho que a cirurgia que o Bagé faz na análise dele é mais profunda. Claro. Ele não falou do Grenal, ele falou do todo do Campeonato Gaúcho, desde o começo, com o Inter desprestigiando a competição. É assim que eu entendi. Não foi ali especificamente. Ele fala que o Inter não tratou, que o Inter pensava mais no brasileiro. Isso. Mas o que eu acho é que se ele está numa decisão de clássico Grenal, naquele momento, claramente, me parecia que o Grêmio estava melhor. Hoje não.
Tá, vamos lá, Diogo, quero te ouvir. Eu acho que o Inter está favorito, tá, para o Clássico Grenal. Os fatos, eles se impõem. O Inter performa contra os adversários dentro daquilo que precisa para ganhar os jogos. Foi assim contra o Santos, foi assim contra a Chapecoense e foi assim contra o Corinthians. Isso dá ao Inter estrutura, né, para enfrentar os adversários, dá ao Inter possibilidade de pontuar, como foi, né, nesses 3 jogos. O Inter pontuou vencendo e pontuou contra o São Paulo, é verdade. Aí numa outra circunstância, eu acho que a gente não pode desconsiderar, mas também acabou agregando pontos. O Inter consegue desempenhar e competir nas partidas de uma forma melhor que o Grêmio nesse momento, não à toa, né, vive uma fase melhor, tanto que o Grêmio, muito criticado depois do empate contra o Remo, com justiça, que não estou fazendo nenhuma, postulando algo diferente da realidade, o Grêmio mereceu ser criticado. Eu acho que o Inter está favorito e precisa, se quer, né, em casa, usar esse favoritismo, também entender que o jogo contra o Grêmio ele é muito similar aos outros enfrentamentos recentes, em que o Inter precisa entender a sua situação dentro do campeonato, precisa entender aquilo que vai fazer dentro da competição para, estrategicamente, tentar ganhar os 3 pontos no próximo sábado, que o Grêmio com certeza vai tentar fazer o mesmo, né, e não à toa vai preservar contra o Torque pensando no Grenal do próximo sábado. Eu discordo, pelo menos da maioria aqui dos meus colegas debatedores, eu não vejo esse favoritismo. Então, o Bagé tem um argumento que ele é irrefutável, que é um argumento centenário. Quem joga um Grenal em casa tem uma leve vantagem. Esse é um argumento centenário. O Inter ganhou mais Grenais no Beira-Rio, o Grêmio ganhou mais Grenais ou no Olímpico ou na Arena. Tá bem, esse é um argumento histórico, mas eu não vejo, assim, eu acho muito efêmera essa avaliação. Acho muito presencial, assim, muito de uma semana para cá. Eu vi o Internacional, por exemplo, empatando com o São Paulo, isso faz menos de uma semana, no estádio Beira-Rio, num jogo que o Inter foi muito aplicado taticamente no primeiro tempo. Houve quem dissesse aqui, como o Diogo Rossi, de que o São Paulo já merecia ter saído à frente no placar no primeiro tempo, que eu discordo. Acho que o resultado justo ali talvez fosse até o empate no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Inter foi amassado pelo São Paulo. Então, o São Paulo foi encurralado pelo São Paulo. Foi assim, foi uma pressão que o Inter se submeteu gigantesca. Então o Inter empatou com o São Paulo e assim, se tivesse mais 5, 7 minutos, talvez perdesse o jogo. Se o Calé, mas é o Si. Pois é, mas é o Si, mas o Si faz parte da análise do futebol. Ele não decide o jogo, o Si. E o Caleri faz aquele gol na puxeta que ele deu ali, que ele botou pelo alto, que não é o normal dele errar. São Paulo teria mais 15, 20 minutos para fazer o 2-1 ou até o 3-1. Tal o apequenamento do time do Pesolano em campo no segundo tempo. Então eu não vejo, eu acho muito... Essa avaliação de vocês, ela é em cima de 2 jogos do Grêmio. Contra o Palmeiras, que o Grêmio, dito pelo Bagé, meio que rifou o jogo, e agora um tropeço, agora sim, um tropeço em casa com o Remo, é verdade. Este é um tropeço, é preocupante, é perigoso. E o Internacional venceu o Corinthians. É uma coisa de... 6 jogos do Grêmio. Bragantino em casa, foi mal, tropeçou. Aí vence o Vitória, beleza, mas Chapecoense empata. Perde pro Vasco. Não. Lá, tu acha o resultado horroroso? Não, tu viu o jogo? Tu viu o jogo, foi ruim o jogo. O Grêmio perde o jogo. Acho que foi ruim o jogo. Mas, Meneghetti, quando o Atlético Mineiro, que é um time em formação... Não, tudo bem, mas é que assim, ó, quando o Atlético Mineiro, que é um time em formação, o Grêmio ganhou um gol. Vai a Chapecó, em 11 minutos faz 3-0 na Chapecoense com certa naturalidade. Tá se reencontrando. O Grêmio também estaria em tese procurando o seu espaço e não tá conseguindo. Mas é que não eu é acho, só um ponto. Eu acho assim, ó, eu acho que o Inter não é o favorito. O Inter está favorito pro clássico. Mas você tá dizendo que o Inter é favorito. Sempre vai estar, né? É que eu acho que é diferente. Essa avaliação de vocês, assim. Cara, é uma questão de um final de semana. Mas pode ser efêmera também a colocação dele. A gente só está debatendo porque o técnico do Inter disse que é favorito. Porque eu também acho, tanto que o próprio favoritismo não decide jogo. Né? Nós tivemos quantos e quantos clássicos em que um chegava completamente melhor que o outro e apanhava. O Grêmio no primeiro clássico, por exemplo. Verdade. O que se dizia ali? Não, eu até brincava. Prepara o lombo, Baldasso. Eu vou escolher de quanto eu vou ganhar. Que nada, eu cheguei lá e perdi bem perdido. É que como é o técnico e tem uma mudança de posicionamento dele mesmo, e tá tudo bem, não vou entrar no mérito, o porquê que ele fez. Eu gosto disso. Eu gosto do cara que seja líder, eu acho que o líder, ele tem que chamar para ele esse problema. Ele não ficou pisando em ovos, não vou dizer, não, eu sou o favorito. Bom, agora ele traz também uma pressão natural para ele, porque se ele perde, não vai faltar uma pergunta para ele lá.
Tá, mas e por que o favoritismo não resultou em casa? Então esse jogo de palavras, ele faz parte. Mas sem dúvida nenhuma que esse resultado, JB, ele tá na cabeça do Pesolano. O Pesolano tá vendo que ele tá tirando desse time dele um pouco mais de confiança. E outra, ele tá só fora de emoção da entrevista pós-jogo. E na entrevista pós-jogo, o que ele tinha? Caio, ganhou um jogo fora de casa improvável. Ele nem sabia do resultado. Me refresca a memória, os 6 jogos, quais são? Os 6 jogos. Eu acho que tu quis falar 6 pontos. Não, 6 jogos. Quero ver os 6 jogos. Quero ver. Bragantino, empate fora. Tá. Aí, Empate em casa. Perdão. Aí é Chape, empate fora. Aí ganha do Vitória. Não tá no 6. São 6 rodadas, claro que sim. Mas, 6 rodadas, uma ganhou, vitória. É ruim. É ruim. Em 6 rodadas, uma vitória e depois só derrota e empate, tu acha bom? Então não são 6 jogos. Tu tá dizendo que são 6 rodadas. São 6 jogos. Por isso que eu me apego em 6 pontos faz 6 jogos que o Grêmio está mal no Brasileirão. E isso inclui mesmo a vitória. Não, mesmo a vitória contra o Vitória é um ponto fora da curva, os 3 pontos. Depois do Vitória. Tem o Vasco depois. Aí depois tem o Vasco, que no primeiro tempo tomou um rodeão, teve que mudar o time no intervalo. Tomou ruim do Palmeiras. Normal, né? Não. Normal, perder Palmeiras lá é normal, né? Mas faz parte, né? Não. Cara, mas aí, resultado ruim mesmo aí Remo. E assim, agora o último jogo. Remo. E acho que o Eu acho que o Bragantino é ruim pelo fator casa. Não, então, o Bragantino e Chapecoense. Chapecoense não dá pra É por isso que eu trabalho com 6 pontos. Pra mim, a gente perde 2 pontos contra o Bragantino, 2 pontos contra a Chape e 2 pontos contra o Remo. Aí eu acho que tá bem. Eu ainda acho que empatar com a Chapecoense lá é um tropeço, mas não é nada assim. Mas vida. é que nessa troca de pontos do grupo do Campeonato de Ponto Corrido, tu desperdiçou 2 com o Bragantino, aí tu tem a obrigação de ganhar fora de casa. E esse é o problema do Grêmio, ganhar fora de casa. É que 6 pontos, se a gente olhar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro hoje, cara, a diferença pro Grêmio seria absurda, assim. Seria uma coisa inimaginável. Olha só, o Grêmio tem nesse momento ali 12 pontos. Com 6, o Grêmio teria 18. O Grêmio seria o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Teria mais que o Flamengo. Teria mais pontos que o Flamengo. Tá? Não é nada impossível. E não é uma coisa surreal. É como o Bagé destacou. Cara, Bragantino em casa, o Grêmio ganhava o jogo. Outra coisa, Chapecoense fora de casa é um adversário que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e que a maioria, assim, 90% dos times vão fazer 3 pontos lá. Vão fazer 3 pontos. E o jogo contra o Remo em casa, o Grêmio pegou o lanterna do Campeonato Brasileiro em casa e tomou dificuldades contra o Remo. Poderia ter perdido o jogo. Poderia ter perdido o jogo. Eu usaria outra palavra, tá? Deveria ter perdido. Tá, eu concordo contigo. Eu acho que a campanha que o Luiz Castro faz com o Grêmio no Campeonato Brasileiro, ela é ruim, ela está abaixo da folha de pagamento, mas quando a gente vai para o comparativo com o Grenal, isso não entra em campo. O que entra em campo é a qualidade dos jogadores do Grêmio, a qualidade do trabalho do Luiz Castro e a do Internacional. E aí eu entro numa questão de forças iguais. Se os jogadores do Grêmio, eu acho que o Grêmio tem uma matéria-prima mais qualificada. Tá? Eu acho que isso aumenta a responsabilidade do Luiz Castro. E isso é um elogio ao Pesolano, que com uma matéria-prima inferior, com uma folha que é 2/3 da folha do Grêmio, um gasta 15, 16, o outro gasta 23 por mês, ele faz a mesma campanha, pelo menos por enquanto. Na arrancada é a mesma campanha, de 40%. É questão de perspectiva. Só que eu acho que o Grêmio tem mais a dar. Se o Luiz Castro vai conseguir tirar, eu não sei. Mas ele tem mais a dar. Mas nesse momento eles são iguais. Mas aí é uma cadeira que o Bagé fala desde que eu conheço ele. Uma cadeira da faculdade que não tem. Isso é futurologia. Eu acho que ele pode, eu acho que ele vai... Né? Eu já vi o Grêmio jogar mais, né, esse ano. Mas mais quanto? No Grenal, 3-0. Jogou bem mais. Jogou mais, mas não muito mais do que o tá jogando agora, né? O Grêmio não... É um degrau no máximo, Não. Aquele foi o melhor jogo do Grêmio no ano. Eu acho que o Grêmio não tem constância. Pode ser. Acho que o Grêmio oscilou algumas... Hora o carrinho Flamengo da montanha-russa teve em cima. Concordo contigo. E a gente acredita que o Flamengo vai melhorar por quê? Porque tem mais matéria-prima. Eu acredito que sim, que o Luiz Castro vai encontrar a forma do Grêmio jogar. E penso que o Grêmio está passando por um problema postural. Acho que o problema do Grêmio, para até melhorar um pouco, é uma questão de postura. É a forma de jogar. Por exemplo, a explicação do Luiz Castro, claro que a gente está falando do Pesolano, né? Mas já que a gente abriu essa parênteses. Quando o Luiz Castro fala que ele não adiantou as linhas contra o Remo porque ele temia que pudesse ter cedido um espaço para o Remo, se o Remo vai fazer isso contigo, todos os outros vão fazer também. Então eu acho que constância. O que fez o Pesolano que eu acho que falta para o Luiz Castro, para a gente traçar esse comparativo? O Pesolano, eu concordo contigo, ele tem menos material humano, tá? Aí ele tentou insistir, não, deu certo no Gauchão, vai dar certo na Série A. Aí ele viu, opa, a Série A é diferente. Aí o que ele fez? Ele recalculou a rota.
E agora ele está olhando os jogos de maneira diferente. O Santos ele escalou de um jeito, o Corinthians ele escalou de outro jeito, o Grenal ele vai escalar de outro jeito. Eu acho que isso, no comparativo, é um mérito do Pesolano que o Luiz Castro acho que precisa fazer. Eu acho de que daqui a pouco alterar a rota dele.